Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer um corte aí do Gazeta Esportiva falando muito sobre essa janela de contratações, rapaziada. Sim, o Palmeiras intensifica a negociação com o zagueiro Nino e falta pouca coisa para assinar. A gente vai falar também sobre John Arias que sim, tá na mira do Palmeiras, que vai fazer uma proposta para o Fluminense não conseguir cobrir, é que eles têm essa cláusula de preferência. E para fechar o vídeo, uma saída que para todo palmeirense vai ser excelente. Facundo Torres pode estar indo embora do Verdão de volta para a MLS, então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Que o Palmeiras, como agora o Thiago Salazar até citou aí do Palmeiras, segue em busca de reforços pro meio-campo. A apuração da TV Gazeta é de que o clube deve insistir em Arias neste momento. A gente sabe que tanto Arias quanto o Almada são aí focos do Palmeiras nesse mercado da bola, mas neste momento é um ou outro, não os dois. Essa é a apuração da TV Gazeta, tá certo? E nesse momento, então, seria John Arias o foco do Palmeiras para gastar o dinheiro aí nessa janela de transferências. O que vocês acham em relação a isso? Eu quero saber disso, porém, eu também vou passar para vocês agora que o presidente do Fluminense hoje foi questionado, o Matheus Montenegro foi questionado hoje sobre essa questão do Arias, né? Porque o Fluminense tem prioridade no retorno do Arias. Então vamos ouvir o Matheus Montenegro. Boa. Nosso planejamento é para exercer a preferência. A gente não sabe quando vai vir essa proposta, de quanto vai ser e qual o valor o Wolves aceitaria fazer, mas a gente tem um planejamento sendo montado para exercer a preferência. Eu não posso garantir que a gente vai exercer, porque eu não sei qual é o valor que vem, mas estamos nos planejando para que a gente possa fazer isso. Então o Matheus fala o seguinte: a gente não sabe se vai exercer porque depende do valor que vai vir. E a apuração da TV Gazeta é justamente essa. O Palmeiras pretende fazer uma proposta que o Fluminense não vai cobrir, portanto, o Palmeiras vai com tudo para cima do Arias neste momento. A proposta, segundo a informação que nós temos, é de 22 milhões de euros. Essa é a proposta que o Palmeiras pensa em colocar na mesa, já tem discussão neste sentido, por 22 milhões de euros. E a questão da preferência, gente, trazendo para o mundo prático, é o seguinte: o Palmeiras, se ele apresenta uma proposta de 22 milhões de euros, o Wolverhampton ele é obrigado a comunicar o Fluminense. E aí o Fluminense tem um prazo, se eu não estiver enganado, são 5 dias, para dizer, pode seguir aí entre vocês ou não, eu vou, no mínimo, igualar. Se o Fluminense, no mínimo, igualar, ele leva. Então essa é a questão da prioridade do Fluminense. A questão do Fluminense, eu não esperava outra coisa que não essa do presidente, porque ele tem que jogar para a torcida. Satisfação. É lógico, ele tem que falar. Liberar? Imagina se ele chega a público e fala, olha, o Palmeiras quer o Arias, nós temos até uma cláusula, mas você sabe como é que é a realidade do futebol, nós não podemos. E se ele não falar nada, eu vou falar que ele dormiu no ponto. Exatamente. Pô, dormiu no ponto, exatamente. não percebeu, esqueceu. Então assim, para a torcida do Fluminense, o presidente fez o correto. Mas talvez até no íntimo, nos bastidores ali, eles devem ter falado, o Palmeiras vai levar porque nós não temos condições de cobrir o que o Palmeiras vai pagar. E o Fluminense não tem 22 milhões de euros assim, não é o Flamengo, é o Fluminense. Exato. Né? Se fosse o Flamengo, aí beleza, aí o papo já seria rolou diferente. esse burburinho do Flamengo, né? O Flamengo fala também muitas vezes para atrapalhar quem está tentando outras coisas, né? Encarecer. Exatamente. Mas em relação ao Fluminense, o presidente está correto, tinha que fazer isso mesmo, né? Ele erraria se fizesse qualquer outra coisa, mas daí a concretizar, cobrir uma eventual proposta do Palmeiras, porque ainda não teve a proposta concreta no papel, assinado, papel timbrado, aquela coisa que a gente fala sempre, né? Não teve ainda, mas existe todo o interesse e toda a composição para que isso possa acontecer. Então, nessa esteira, eu acredito que desses reforços ventilados para o Palmeiras, se alguém tiver alguma chance de chegar, é o Arias. E tem uma coisa importante aí, o nosso GC destaca muito bem, Arias é a prioridade. Porque a intenção do Palmeiras, como eu falei aqui ontem, é trazer os dois, o Almada e o Arias. Não é uma questão de plano A e plano B. Se não der nesse, vamos naquele. Não é essa a questão. O Palmeiras quer os dois.
claro que há aquele entendimento de que nós queremos os dois. Se nós vamos conseguir os dois, não sabemos. É que tem aquela situação, né, Salazar? O Arias sinalizou que voltaria para o Brasil. Agora, o Almada não. Ele entende que ainda tem mercado ali na Europa, enfim, entende que não é aquela hora coisa, de retornar. Deixa eu ouvir aqui primeiro. Se não tiver nada, aí a gente conversa com mais ênfase. Então, também, vamos dizer assim, né, Alex? É meio que assim, parece que é um pontinho mais positivo para o Arias também. E se você tá tentando trazer os dois, pensando em gastar aí cerca de 45 milhões, aí um não vem e você tá com uma proposta de 22, nada impede o Palmeiras de subir um pouquinho essa proposta para garantir pelo menos uma dessas contratações. A única coisa que precisa acontecer para os dois jogadores, nesse movimento todo, é resolver o quanto antes, porque tanto o Arias como principalmente o Almada, eles estão fazendo essa movimentação para disputarem a Copa do Mundo. É só por isso. E para isso eles têm que jogar. Sim. Se ficar enrolando janeiro, fevereiro, aí daqui a pouco é a convocação final, eles não vão para a Copa nenhuma. É só por isso. Até me surpreende essa postura do Almada nesse sentido. Eu acho que talvez esteja demorando para acordar, mas vale lembrar que a nossa janela aqui para esse tipo de negociação fecha numa data muito importante, 3 de março. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu acho que a gente perguntou. Só que já é tarde demais para pensar em Copa do Mundo. Março, tem que resolver antes. É maio a convocação, né? Um A mês convocação e meio. sai em maio. A gente tá falando de um mês e meio. Tem que estar jogando já tá mostrando serviço. Tá já fazendo gols pelo Palmeiras. Essa estratégia do Palmeiras agora que mudou, né? Buscando um jogador pronto, como Arias, como Almada, é uma estratégia certa ou não? Ela é correta porque isso não impede o Abel Ferreira de dar espaço para a base. Ele tem feito isso nos últimos anos. Ele consegue trazer 1, 2, 3 jogadores preparados para assumir responsabilidade, mas ele coloca mais 1, 2, 3 da base para atuar junto. Por exemplo, o Luiz Pacheco, o Alan. Exato, o Alan agora entra. É isso, mas o Alan está jogando do lado do Vitor Roque, que o Palmeiras investiu pesado. É essa mescla que o Palmeiras faz muito bem. Acho que não é um ou outro, né, Alan? Não é um ou outro. E é isso. O que a gente precisa tentar entender do Abel é que ele, de repente, foi perguntado na última coletiva se não viria um volante mais experiente, não sei o que, aí ele fala, mas se vier um volante mais experiente, eu vou esconder os meninos que estão chegando. Onde é que eu vou botar o Pacheco, o Larson, não sei o que, mas ele tem que resolver. Mas ele precisa de outro volante. Precisa. Vem cá, contratou o Marlon Freitas. Mas não é certo? 5, não é 5. Ele não é 5, só tem Emiliano Martins hoje de 5. O Marlon Freitas é 8. Você está falando dos 5, porque olha, ele contratou o Marlon Freitas. O Andréas Pereira também acabou de chegar e é um 8 também 10, ali. Não é 5. Um 8. Só tem um 5. O Evangelista está se recuperando. Que é um 8 também. Mas você não acha que dá para montar? Difícil, hein? Para mim, os 3 que nós citamos... Não, o Andréas não. Mas os outros todos podem jogar de 5, assim como ele fez com o Zé Rafael. Só se ele botar os 3 ao mesmo tempo. Como que ele fez com o Zé Rafael? Não foi exatamente isso. Não tem um 5. Ele transformou o Zé Rafael num 5 que o cara deitou e rolou. Não é à toa que o Zé Rafael tem apelido de trem, né, cara? Você não vai exigir dos outros que tem uma força física do Zé Rafael. Mas você acha que o Evangelista, que é um cara forte e alto, não pode jogar de 5? Acho que não. Acho que não. Eu discordo. Marlon Freitas, pra mim, pode jogar de 5. O potencial maior do Evangelista não é 5, cara. Ele é um volante mais Não é o potencial maior. Então, mas aí você vai improvisar, contrata um cara, pô. O Palmeiras tem condições de contratar um 5. Não sei se é improvisação, porque pra mim, hoje em dia, como os técnicos falam, essa coisa do 5, do 8 é mais pra gente ter referência, porque os caras são hoje meio campistas. São meio campistas. Sim, sem dúvida. Não existe mais o brucutu. Exato, exatamente. Mas também... Esses jogadores que nós estamos citando aqui, eu tenho poucas dúvidas de que eles podem fazer essa função, sim, como o Zé Rafael conseguiu. Vocês estão vendo que o clima tá quente aqui, muito, né? Nossa. Tá muito quente. E Liga lá o ar-condicionado aí, por favor. Vocês lembram que eu falei agora há pouco sobre o John, né? Que inclusive é ex-Palmeiras. Ele que teve em campo ontem, fez aí 2 gols na vitória do Bragantino. Pode ter sido o último jogo dele, justamente aí contra o Corinthians. Segundo a apuração aqui da TV Gazeta, ele tá a pouquíssimos detalhes de fechar contrato com o Zenit da Rússia. E essa negociação pode ser positiva justamente para o Palmeiras. Seja por um ganho financeiro, já que o jogador foi revelado por lá e tem 20% dos direitos econômicos ligados ao clube, seja na negociação envolvendo o zagueiro Nino, ex-fluminense. Em dezembro, o Zenit recusou uma proposta do Verdão na casa dos 7 milhões de euros, mais ou menos, mas agora, utilizando esses 20% que tem direito do John, a negociação deve avançar. Uma boa negociação, meninos? Seria. O Nino é um bom zagueiro, jogou muito bem no Fluminense, tanto é que despertou interesse no futebol europeu. Se o Palmeiras conseguir fazer essa ginástica para concretizar a negociação, seria um reforço muito bem-vindo para o time do Palmeiras. Concordo, Nino, bom zagueiro. Se vier, vai ajudar muito o Palmeiras nessa sequência de temporada. E olha, é
O Nino briga pela titularidade, viu? Pode ser. Você tem Murilo, Fux, o Gomes, Mikael. O problema é que o Murilo está para Abel Ferreira, assim como Alisson está para Dorival Júnior. O Murilo faz parte daquele grupo dos queridinhos do Abel. Ah, mas peraí, o Murilo é bom jogador. Mas faz uns 2 anos que caiu demais. Não sei se 2 anos, eu concordo que ano passado o ano passado foi muito bom. Eu não acho que 2 anos, mas ano passado ele foi mal. O Nino é um jogador que ele vem para brigar, bom jogador. Eu já que a gente está falando de mercado, tem uma notícia que eu acho que o Alex vai gostar, viu? Sabe quem está tentando tirar... sabe quem está tentando tirar ali um proveito de um jogador do Palmeiras? Facundo Torres foi procurado pelo Austin da MLS. Facundo Torres aí, que não agrada ao nosso querido aqui Alex Miller e a muitos palmeirenses também. Essa notícia foi dada em primeira mão pelo The New York Times. A nossa produção aqui da TV Gazeta confirmou que existe esse interesse na contratação do jogador, que também é muito querido pelo técnico Abel Ferreira. Exato. E existe essa negociação pode ser efetivada, porque as partes estão interessadas aí, a apuração aqui da TV Gazeta. E aí? Nunca entendi esse amor, como você disse, do Abel pelo Facundo. Eu acho que é para não ficar no constrangimento de ele perceber que várias indicações dele deram errado, né? Deve ser por isso. Eu já comentei isso aqui há um tempo atrás, uma vez eu trouxe até uma lista. Se tem um ponto negativo nessa passagem do Abel pelo Palmeiras é esse, né? Existe uma lista de jogadores que ele indicou que... A maioria deu errado. A maioria deu errado. A maioria deu errado. Assim, de 2 anos para cá, então... Nesse ponto, ele não vai bem. Não. Tem uma coisa que ele não vai bem, indica no reforço. Não, e escolhendo o jogador, né? Pô, ele mantém o Giai e o Kelvin e manda embora o Gilberto, que era o melhor dos 3. Eu não entendo essas coisas, né? O Mikael, nossa, pelo amor de Deus, pode ir. Agora o Facundo pode ir. O Sousa, acho que ainda, sei lá, dá para ter uma paciência. O Sousa é útil. O Sousa dá para ter uma... Eu também acho. É um jogador que de vez em quando dá para ter uma paciência com ele aí para evoluir, enfim. Mas Facundo já deu para ver que não sai daquilo. Os 2 laterais também. Então, e se der para vender, melhor, né? Porque um dinheiro que entra, tomara que saibam usar esse dinheiro para trazer jogadores mais prontos. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para você do Gazeta Esportiva, falando muito sobre essa janela de contratação. Primeiro foi se falado muito sobre o John Arias, né, que a gente sabe que o contrato dele lá com o Wolverhampton tem essa cláusula de prioridade para o Fluminense. Como já foi muito falado, né, rapaziada? Mas vamos deixar claro aqui. O Palmeiras fizer uma proposta de 15 milhões de euros, o Wolverhampton tem que informar o Fluminense, saber se eles vão querer fazer uma proposta igual ou aumentar a proposta para exercer essa cláusula de prioridade, tá? Mas, como você acompanhou no vídeo aí, o Palmeiras trata aí nos seus bastidores fazer sim uma proposta que o Fluminense não consiga cobrir, né? Então o Salazar trouxe essa informação aí, dessa proposta de 22 milhões de euros para o Palmeiras fechar essa contratação do John Arias. Sabe que ele tá lá no Wolverhampton, tem jogado bastante, mas o time que ele está é horrível. É o lanterna do campeonato, tá virtualmente rebaixado. Então, assim, ele quer vir para o Palmeiras. Na verdade, ele quer jogar, né? E não adianta ele procurar um outro time na Europa, porque ele acabou de ir, continuar e ir para a reserva ou pegar um time ruim. Agora, se ele vier para o Palmeiras, com certeza vai ser protagonista. Sabe que o Palmeiras é o gigante do futebol brasileiro, porque hoje quem tem condição de trazer seria Palmeiras, o Cruzeiro ou o Flamengo. O Flamengo chegou a tentar atravessar essa negociação, mas acabou desistindo. Então, o Palmeiras chega como protagonista para fechar essa contratação e trazer ele. De vez, ele quer, cara, notoriedade, quer protagonismo para poder voltar à sua seleção e estar na Copa do Mundo. A maioria dos jogadores, nessa janela agora do início do ano, tem feito essa opção. Ir para times que ele vai com certeza ser titular. Ele ganhar minutagem, mostrar para a sua seleção e conseguir ir para a Copa do Mundo. Tá todo mundo focado esse ano de 2026 em ir para a Copa do Mundo. Tanto o John Arias quanto o Nino, que a gente vai falar para você agora.
Foi falado aí a situação do Nino também. E, cara, a gente trouxe um vídeo falando aí com o Facincani e o Palmeiras está muito próximo de fechar essa negociação do Nino. Falta aí os pormenores, mas a princípio tudo certo para o Nino fechar essa negociação com o Palmeiras. Foi falado sobre o John, que está indo para o Zenit, que é o atual time do Nino. Então, a venda do John está mais ou menos aí na casa de 20 milhões, está sendo especulado por esse valor. E desses 20 milhões, 4 milhões seriam do Verdão. Então, o Zenit está aí com a proposta entre 11 e 12 milhões para o Palmeiras trazer o Nino. E aí, esses 4 milhões já não vão sair dos cofres do Zenit e o Palmeiras vai inteirar para trazer o Nino. Então, esses dois jogadores aí bem encaminhados para o Palmeiras trazer. E, fechando o vídeo, foi falado do Facundo, né, cara? Pô, que maravilha, meu irmão, que surpresa, que notícia boa essa, sexta-feira, agora à noite, né? Facundo sendo especulado na MLS. MLS, por favor, o que time que for, leva o Facundo. Não tem futebol, rapaziada, para vestir a camisa do Verdão, não tem. Eu vi muita gente comparando ele com o Sousa, mas vamos lembrar, rapaziada, o Sousa chegou no meio do ano, ele não chegou no início do ano igual o Facundo. Ele chegou no meio do ano, fez boas atuações sim, fez gols importantes. Eu acho que para ele falta mais entrosamento, pegar o ritmo de jogo aqui brasileiro, e eu acho que ele pode ainda dar muita alegria à torcida nossa do Verdão. O Facundo não, o Sousa. Agora o Facundo, ó, se for pela torcida, cara, ele nem precisava ter vindo. Agora eu quero saber de você. Acompanhou esse vídeo aí? Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? A história do rapaz, fugiu agora, do Nino e do Arias. Principalmente os dois chegando, para chegar no Verdão. E a saída do Facundo? Para mim é até uma pergunta retórica. Mas eu quero que você compartilhe com a gente. Qual é a sua opinião sobre a saída, possível saída do Facundo Torres? Seria bom para o Palmeiras pegar esse dinheiro e talvez já usar até na contratação aí do Nino? O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte para você com muita informação do nosso Palmeiras. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. E para fechar mesmo, hypar o vídeo, rapaziada. Quando você hypa o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui, cara, o dia inteiro, notícia, informação, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.